Bom dia, queridos, na paz do Senhor Jesus. Estou hoje aqui novamente no Vidas Transformadas e, como sempre, levando até você uma história abençoada, uma história onde há alegria, há salvação, há transformação e há vitória. E é com muita alegria que hoje nós estamos aqui para levar para você uma história de uma pastora nossa, aqui da nossa igreja, do nosso ministério, que é a pastora Elizabeth. Ela está aqui comigo. Bom dia, pastora. Bom dia, Ana É Paz. bom ter você com a gente, viu? Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Bom dia ao telespectador. Espero, com esse testemunho, que vida seja alcançada. Amém, E o nome do amém. Senhor glorificado. Com certeza será. Olha, a vida dela, assim, a gente, eu estava até comentando com ela um pouquinho antes de nós começarmos a gravar aqui, que tem umas histórias, assim, bem pesadas, que eu falo, que história linda. A gente vê beleza, por quê? Porque vê a beleza no final dela, de como Deus é poderoso para transformar, de ver como Deus é poderoso para arrancar, sabe, com mão forte, as pessoas onde elas estão, na vida, da maneira que vivem, da maneira que andam, que você olha e você fala assim, para esse não tem jeito, mas para Jesus tem. Então eu realmente fico muito feliz, o meu coração, ele vibra, sabe, ele bate forte em ver histórias assim, onde a pessoa estava bem lá no fundo mesmo, mas Jesus foi, trouxe, recuperou, transformou, mudou e hoje vive para a glória de Deus. E essa é a história que a gente vai agora conhecer, que é da pastora Elizabeth. Bom, vou dar aqui já uma introduçãozinha, né, pastora? Sim. A pastora Elizabeth, gente, ela era ateia, ela era roqueira, era aquela pessoa assim que se você falasse de Deus para ela, que existisse Deus, ela comprava briga, ela achava que isso era uma história, uma fábula, uma coisa para tapear as pessoas. Ela era uma pessoa realmente anti-Deus, não acreditava e realmente partia para a briga quando alguém falava de Deus para ela. Mas, fora isso, ela ainda era roqueira, vai vendo, que teor que tem essa história. Mas, como sempre eu digo aqui, Jesus sempre trabalha de formas extraordinárias e ela tem aí um final de história muito feliz, muito abençoado, e é isso que a gente vai acompanhar no nosso programa hoje. Bom, pastora Elizabeth, conta pra gente, você disse que você era roqueira. Sim. E ateia. Sim. Mas como tudo isso começou? Porque a gente sempre sabe que o resultado de algumas coisas, obviamente, tem a sua causa. O que foi que provocou toda essa tua revolta com Deus, teu disparate, assim, para ser aquela roqueira bem pesada, essa incredulidade? Conta pra gente como tudo isso começou. Bom, como todo lar destruído, quero parabenizar minha mãe por ter sido uma mulher muito forte, criar 3 filhos na década de 80, na década de 70, isso é muito difícil, criar 3 filhos sozinho. Mas o que me levou ao mundo do rock foi a perca dramática da minha irmã Elisângela. Eu tinha 5 anos de idade, como toda mãe que tinha que sair naquela época para lutar, trabalhar, trazer o pão nosso de cada dia. Não é como hoje que tinha creche. Os filhos mais velhos cuidavam dos mais novos. E a minha irmã adquiriu uma bactéria, que era uma broncopneumonia. E anos depois de sua morte foi que eu vim saber da verdade, que o que causou a morte da minha irmã foi um erro médico. Mas naquela época, com 5 anos, muito pequena para entender muitas coisas, mãe muito corrida, perdi a minha irmã, então a culpa. Você achou que foi a sua... Eu achei que tinha sido eu. Eu culpada. achei que tinha sido eu a culpada da morte da minha irmã, que era uma criança muito bonita, embora doente, mas tinha um aspecto muito saudável, muito gordinha, muito fofa. Falando contigo agora parece que eu a vejo, E foi aos meus 13 anos que eu comecei a procurar o túmulo da minha irmã no cemitério pela primeira vez. E passos largos, muito rápido, muito ligeiro, o adversário da nossa alma começou a tramar tudo, Ali já praticava já o ateísmo. É só fazer uma pausinha aí, nessa questão que você falou que você ia nos cemitérios. Na verdade, a sua mãe enterrou sua irmãzinha e você não sabia onde. Não. E você carregando essa culpa, queria encontrar o túmulo da sua irmã, na verdade, para quê? Para conversar com ela? Era essa a tua ideia? Entendi. Eu não sei se era para conversar com ela, porque eu não cria em alma, eu não cria nessas coisas, mas acho que era para pedir perdão,
né? Aquela sensação, eu poderia ter cuidado mais de você, eu poderia ter te protegido mais, eu poderia ter te defendido mais. Nossa, você carregou isso por vários anos, né, Por pastora? muitos Porque anos. você falou que aos 13 anos você Aos passou, 13 você anos. perdeu com 5 anos, né? Com 5 anos. E minha mãe, na verdade, só veio falar quando eu já estava casada, aos 37 anos que minha mãe veio falar. Quando eu estava já com 37 anos que minha mãe veio falar que não. E o que aconteceu com a minha irmã, eu não havia culpa alguma, não tinha como salvar a minha irmã daquela situação de erro, de administração de medicamentos errados, né? Foi a partir disso que você então deixou de acreditar em Deus? Foi esse Sim. trauma? A partir de Sim, então... lá destruído, eu não tinha uma figura paterna, né? Ah. Era minha mãe para tudo. E ali naquela luta, naquela batalha cotidiana, constante. E também não tinha também o aconchego da mãe, né? Porque, coitada, eu trabalhava, dava carinho para os filhos. Entendi. Então... Não vê aquela coisa, né? Deus não existe. Então, Deus não existe. Você pede coisas mínimas que, naquele momento, para você é de suma importância. E é fundamental, como criança, a proteção do pai, a proteção da mãe, o aconchego do lar, o carinho, um bom dia, uma boa tarde, o cobrir, né, quando a criança está na cama, aquele aconchego que hoje eu faço com os netos, né? Jogar aquele cobertorzinho gostoso, falar boa noite, e Deus te abençoe, dar aquele beijo gostoso, e você se sentir e saber que a criança também sente isso, está segura. Você não teve nada disso? Eu não tive isso. Então eu fui crescendo assim, nessa minha incredulidade, ao ponto de eu dizer para mim mesma, eu sou o meu Deus. Olha isso. Eu sou a minha força, eu determino o que eu quero. E o que você pensava de Deus? Você achava que ele não existia Ele e que era os uma outros fábula. falavam de uma fábula? Uma fábula, uma história, assim como o amor. Eu cria no meu amor. Eu sabia que existia um sentimento dentro de mim para com os meus irmãos de proteção, né? Sabia que tinha um sentimento dentro de mim com a minha mãe, com os 5 anos, que eu também deveria protegê-la. Sim. E defendê-la. Mas, assim, amor para mim não existia. Então Deus para mim também era uma fábula, uma história contada aos homens, que os homens necessitavam. Tinha aquela necessidade de se apoiar, né? Entendi. Em alguma coisa, em algum ser. Então para mim isso era Deus, uma fábula. Agora, se eu te contar, minha amiga, no dia que o Senhor me chamou, e como Jesus me convenceu de sua existência... Aí eu vou ficar impactada. Eu e o pessoal de casa, né? Mas Com segura aí, que a gente já vai saber já desse pedaço aí. Agora me diz uma coisa, vamos lá. Você disse agora também que você gostava de rock e fazia Sim. parte de uma banda e tal. Sim. E como também Não, foi eu não fazia isso? parte de uma banda, eu fazia... Como funciona? Porque assim, quando você entra dentro do cemitério, ali dentro tem várias coisas. Mesmo você dizendo, eu sou ateia, mas ali dentro tem coisas que não são boas, evidentemente, né? Não são, na minha opinião, hoje tão edificantes para jovens. E leva por caminhos que só Jesus pode trazer de volta. E você ia em qualquer horário, ia de noite? Horário, mas o meu horário preferido era de noite. Sério? Para procurar o túmulo da sua irmã? Para procurar o túmulo da minha irmã, porque parece que não, mas quando eu comecei a andar em cemitérios, eu fui treinada para isso. Teve uma pessoa, e já não está mais no nosso meio, que ele me preparou. Então ele disse, olha, o cemitério tem várias repartições. Isso é o cemitério de Cubatão, tá? Várias repartições. Então aqui é o lado dos adultos, o lado das crianças, das mulheres, os que morreram com doenças, ou que morreram com causas naturais, ou que morreram de acidente, que morreram de facadas. Então parece que não, mas tem assim uns certos departamentos, né? Sim, você disse que você andava por lá nessas questões de departamentos, aí você procurava, no caso, as de crianças e ficava ali. E por que eu não achei a campa da minha irmã? Porque ela foi enterrada como indigente. Então, os indigentes, eles não levam placa consigo, tá? Não leva a placa de identificação. Quando a pessoa falece, todo túmulo tem a sua identificação, o seu ente querido, com muito respeito, tá? É muito respeito isso aqui. Não pensa que eu ia lá, ficava destruindo os restos mortais. Não, porque até então
Eu via outras pessoas fazer, mas eu tinha muito respeito, porque, mesmo sendo ateia, eu pensava, eu não quero que faça isso com a minha irmã. Entendi. Lógico, era uma falta de respeito, sim, Né? sim. É Eu não falta de quero que respeito. faça isso Sim. com a minha irmã. Até então eu estou aqui com uma missão de pedir perdão, né? Não com a missão de destruir vidas ou de abrir feridas, mas sim de tentar resgatar algo que em mim foi ferido muito profundo. E eu não tinha coragem de perguntar para minha mãe. Talvez se eu perguntasse, talvez ela me responderia. Mas eu não tinha coragem de perguntar, porque mamãe sempre... As nossas criações, né, filha? Mãe fala, tá mais do que certa. Ainda que esteja errada, tá certa. É verdade. Não é verdade? Então, quem ousava naquela época questionar a mãe ou o pai? E você ficou por quantos anos assim, nessa procura, nessa... 3 anos. 3 anos. Então você pegava, você saía à noite, você morava ainda com a sua mãe nessa Morava época? com a minha mãe. Você saía à noite A e ia para o pergunta é, cemitério? como eu tapeava a mamãe para ir para o cemitério? Como assim, né? Uma filha adolescente vai para o cemitério de noite e a mãe não sabe. Mamãe, ela era forrozeira. Era, não é, até hoje. Com seus 72 aninhos, forrozeira. Então, no bairro de Jardim Nova República, tinha muitos forrós comunitários. O que eu fazia? Saía de noite e dizia, mãe, vou pro forró. Tudo bem. Chegava no forró, era estratégico. Eu pegava qualquer pessoa que era conhecida, dançava no salão inteiro, que era para as amigas da minha mãe ver, era para minhas amigas da escola ver. Sim. Era tudo estratégico. Sim. Por quê? Se ela perguntasse no dia seguinte, Elizabeth teve no forró? Sim, teve. Teve porque ela estava dançando e a gente viu. Primeiro, a primeira dança ou a segunda dança, eu já deixava a pessoa lá e... pernas para quem te quer. Aí eu sempre brinco assim, olha, eu tentava tapear a mamãe, o diabo tentava me tapear, eu achava que estava tapeando todo mundo, chegou Jesus Cristo, quebrou tudo e mostrou a verdade para todos. Glória a Deus, é desse jeito. E como é que foi? Você falou que você ficou 3 anos, agora vamos um pouquinho para essa parte aí, né? Como foi que você, então, conheceu a Jesus? Como é que foi essa tua quebra aí, né, de pensamento, de ideias, com respeito, com relação a Deus? Como é que Então, foi? Como eu disse para a irmã, para a pastora, o Senhor, Ele tem o seu modo de trabalhar. Não há buraco tão profundo que as mãos de Deus não alcançam. Com certeza, é verdade. E o que Deus fez? Meus cunhados já estavam aqui, né, na Baixada Santista, já estava também na cidade de Cubatão, e um dos cunhados, na hora, desistiu da viagem. Eu não era casada na época, porque era muito nova, mas Deus, calma que a gente chega lá, porque é cunhado, né? E Deus trouxe de presente para mim, lá de Natal, um potiguar, corajoso, destemido, servo do Senhor, né? Filho na fé do pastor Benjamin Peterson, um dos pastores mais conhecidos ali em Natal, da Igreja Batista, e ele veio. E chegou em Cubatão, ficou na Vila Paris na época, e como eu disse para a irmã, para a pastora, 2 bairros totalmente diferentes, mas Deus fez assim, ó. Juntou. Juntou. Né? E eu lembro que eu conheci, e ainda lembro a minha primeira fala. Quer que eu diga? Pode falar. Ah, se eu pego esse gatinho. Tá ali. Né? E Deus usou essa ferramenta, e eu sempre digo isso para todos os irmãos, todos os jovens. Deus nunca erra na sua maneira de trabalhar. É verdade. Ele é perfeito em tudo que faz. É verdade. Ele veio para Cubatão e, na verdade, também estava fora da igreja, né? Tempo, ele já não estava frequentando. Se afastou e, como um bom nordestino, né? Aí ele foi pro gosta forró. de um forró, né, minha filha? E você lá para tapear sua mãe. E eu lá, já tinha dito, se eu pego esse gatinho, um dia que eu vi o gatinho lá, eu disse, é esse mesmo. Vamos dançar. Dançamos. E quando eu pensei em sair, então ele segurou eu pelo braço, pediu para a gente conversar, a gente teve uma conversa. E eu lembro que nessa conversa, sim,
Eu respondo sua pergunta. Foi a primeira vez que ele disse para mim, Deus é bom. E aí foi onde eu disse para ele, nunca mais diga para mim deste Deus. Eu não acredito em Deus, né? Eu sou ateia, não acredito em Deus. Deus para mim é uma fábula contada para os homens que necessitam de se apegar a alguma coisa. Eu falei, filha, mas Deus é bom. Jesus é o Salvador do mundo. É Ele que morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos salvar. Aí foi aí que ela começou a dar risada, aquelas risadas sarcásticas. E eu percebi que tinha algo de errado na Elizabeth. E aí surgiu o sentimento dentro de mim de querê-la levar a ela o conhecimento de Deus. Porque eu sabia que ela era uma joia preciosa. Se tivesse no meu pensamento que ela era uma pedra preciosa que precisava de ser lapidada. E esse sentimento de amor, o amor, sabe, não o amor ero, mas o amor ágape, o amor de Deus por ela, foi mais forte. E eu senti de levar esse amor para ela conhecer o amor de Deus. Ele perseverou, insistiu, de uma maneira, ele viu em mim um campo missionário. E eu acho que foi isso que deu nele força. Eu vou ganhar essa moça para Jesus. Que lindo. Eu só não sei como, mas eu vou ganhar essa moça para Jesus. E a partir de então vocês passaram a sair juntos, a estar Passamos juntos? a sair juntos, né? Passamos a sair junto. Já estávamos quase que namorando, né? Aquela olhada daqui, aquela olhada de lá. Ele sabia que você era ateia e Sim. você sabia que ele já tinha frequentado a igreja? Sim, sim. Mesmo assim, aí teve encarou. aí uma pequena resistência da minha parte, né? Ai, rapaz, o cara já foi crente. Ixi, será que vai ficar com esse papo de Deus, esse papo de Jesus, esse papo de igreja, esse fanatismo? Você até então, Elizabeth, deixa eu te perguntar aqui. Você nunca havia tido contato nenhum, assim, com Deus, no sentido, assim, sei lá, de ouvir, de uma história bíblica? Sim, minha mãe era católica. Sua mãe, você então Católica. teve realmente essa tua ira e esse seu... Porque, na verdade, o que dá a impressão é que, no fundo, bem lá no fundo, você sabia que tinha Deus, mas você estava Sim. amarga com ele, Amarga, né? Você Porque realmente falou, não, é como Tragédia você dissesse, atrás de se o tragédia. Senhor existisse, não teria feito eu sofrer, essa vida, eu teria uma vida melhor, esse tipo de sentimento que você teve, né? sim. Mas Deus estava lá de olho em você, né? Te amando. Guardando, né? Guardando, livrando, né? O diabo tramando e Jesus dizendo, eu vim para desfazer todas as obras do diabo. Com certeza. E quanto tempo vocês namoraram? Ele continuou fora da igreja, Sim. né? Você continuou ateia. Sim. E esse tempo de namoro de vocês foi quanto Foi tempo? rápido. 2 meses. 2 meses. 2 meses, Jesus. 2 meses. Aí Jesus já fez a obra na sua vida. Fez a obra, porque eu lembro que ele havia pedido para mim assim, era próximo ao aniversário dele, ele faz aniversário dia 28 de outubro. E ele disse para mim, eu quero um presente de aniversário. Eu quero que você vá numa igreja comigo. Sério? Não me pergunte, eu não sei como foi o primeiro culto. Infelizmente, ela não lembra, mas foi numa sexta-feira. Numa sexta-feira eu levei ela na rua Joaquim Miguel Couto, numa igreja. Tinha um culto nessa noite. A minha proposta foi naquela igreja. Eu não quero citar o nome, mas minha proposta era levar naquela igreja numa sexta-feira. E quando ela entrou na igreja, ela entrou na porta da congregação, ela já entrou chutando os bancos que estavam próximo à porta. E dali ela se fechou, não falou mais comigo. Ela se fechou e assistiu o culto calada. Calada ficou. No fim do culto, o pastor chamou para a oração e ela ficou possessa. Ou seja, ela já entrou possessa na igreja, né? Já entrou com possessão e daí Deus começou a trabalhar ali. Na noite que o Senhor me chamou, nós estávamos no forró, não tínhamos ido para a igreja, não tínhamos nada a ver com a igreja. Nós estávamos numa competição de casais e ali estava o maior prêmio, né? Que era o prêmio para o primeiro lugar, para o primeiro casal, uma viagem para Poços de Caldas. Então era isso que estava nos interessando naquela noite.
Entendi. Deu desânimo em mim, deu desânimo nele. E, na verdade, andamos pelo bairro na intenção de ganharmos força, né? Ânimo. Para poder dançar bem. Para poder dançar bem. É tanto que ele disse assim, vamos dar uma volta para ganhar um ânimo e deixa que a gente seja o último. E até hoje não voltamos. Esse Porque dia que... no sim. meio do caminho aconteceu algo maravilhoso. Assim como Jesus chamou Saulo no caminho de Damasco, Jesus, neste caminho, nesse percurso que a gente fez no bairro, no Jardim Nova República, o Senhor começou a trabalhar de maneira muito mais clara. E a gente parou ali, como eu disse para a pastora, havia dito, a gente parou ali saímos do forró, porque estávamos desanimados, tínhamos e queríamos aquele tão desejado prêmio, que era uma viagem para Poços de Caldas, né? E ali então deixamos para ser os últimos casal a se apresentar. E como eu disse para a pastora semana passada, não voltamos nunca mais. Porque no meio do caminho, a gente dando uma volta, eu vi uma igreja e na igreja estávamos cantando um hino e o que se cantava? Cantávamos com palma, com muita alegria, e eu lembro de ter dito então ao meu esposo na época, que era meu namorado, eu disse para ele assim, como eu odeio crente, como eu detesto essa felicidade, eu não suporto esse povo. De repente ela tremeu, né? De repente ela tremeu e começou a dizer assim, ó, eu vou levar um por um. Ela não lembra mais o que ela falou. Aí ele já não era mais ela. Ela falou assim, ó, eu vou levar um por um. Eles estão aí em vão, mas eu vou levar esse povo aí um por um comigo. Então eu percebi que não era mais ela. E ali eu comecei a repreender, não tinha autoridade para repreender, e eu falei assim, ó, aquele senela começou a fazer algumas coisas assim que estava fora do normal. E eu falei assim, ó, fique quieto, senão eu vou chamar um presbítero para te expulsar. Aí, não faça isso, porque eu vou te dar tudo o que você quiser. Eu vou te dar riquezas, mulheres, vou te dar tudo o que você quiser, desde que você faça um pacto comigo. Aí eu falei, não, mas só que estava muito... A coisa estava fora do normal e tinha um senhorzinho olhando para mim. E eu fui andando em direção do senhorzinho, ela foi atrás de mim, mas não era mais ela. Não era mais ela. Ela estava tomada por um ser que não era celestial. E eu cheguei até o senhor e perguntei para ele, não liga para o acontecimento que está acontecendo, porque ela está possessa. Só que o irmão era esposo de uma obreira dessa igreja. Ele falou assim, olha, você dá a volta no quarteirão, bem próximo à esquina tem uma igreja, tem culto essa hora lá. Leva ela lá, é um ponto de pregação, leva ela. E fui até a esquina, quando eu dobrei a esquina, aí não, aí tem igreja, eu não vou. Aí eu era um jovem preparadinho, né? Era, como eu te falei, era karateca, tinha uma preparação muito boa. E joguei ela no ombro e corri em direção à igreja, a ponto de pregação. Joguei ela nas costas, digo, ó, se eu levantar ela, aí vai. Peguei ela, joguei no ombro e corri para a igreja. Cheguei lá, fez igual o ditado popular, vai que é tua, Tafarel. Joguei ela na mão dos irmãos lá, mas ela estava possessa e foi uma briga ali. O irmão repreendeu, ela, né, acalmou-se, sentou lá, eu sentei no meu canto. Eu fumava na época, o cigarro caiu do bolso, pisei em cima, chutei ele para lá, de lá para cá nunca mais fumei. E fiquei ele esperando. Quando o pastor fez o apelo, quem queria aceitar Jesus, eu fiquei na minha. Mas quando falou assim, ó, quem quer voltar para Jesus, você que está desviado, que eu levantei a mão, eu estava mais ou menos 3 metros dela, uns 3 metros. Quando eu levantei a mão, que fiquei de pé, ela voou, deu um voo e pegou no meu pescoço
aquele ser que estava nela e falou assim: você não! Você é meu! E mais uma vez foi repreendido aquele espírito maligno. Ela aceitou Jesus e dali saiu uma pessoa totalmente transformada. Não era mais aquela Elizabeth que eu tinha conhecido há uns dias atrás. Era totalmente diferente. Alguma coisa se apossou dela e não era coisa ruim. Ali foi a visita do Espírito Santo na vida dela. Quando eu dei por mim, eu estava em outra congregação, no mesmo bairro. Sim. Mas acredito eu, tentando lembrar agora, eu acredito eu que acho que deve ser 2 ruas de diferença, ou mais. Em outra congregação, o povo estava tudo assustado, deu a entender que havia acontecido algo muito grave, muito sério. E eu ouvi o pastor pregar, e as suas palavras até hoje trago comigo. Há uma terra feliz. Esse há uma terra feliz me chamou a atenção, porque eu disse, terra feliz, cujas ruas são de ouro. E eu pensava, esse homem sabe aonde eu ando? Sabe aonde eu ponho os meus pés? Lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Nessas palavras eu achei descanso para minha alma. Sério? E eu sabia que o único caminho agora era confessar o nome que eu havia batido o pé dizendo, não existe, não creio. E nunca o chamei, mas naquela noite o chamei. Sim, eu aceito Jesus. Que lindo, hein? Eu aceitei Jesus e o meu esposo, então, voltou para Jesus naquela mesma noite. E naquela noite, como eu havia dito para a pastora, Jesus falou comigo, tão certo como eu estou lhe vendo. Estávamos conversando sobre o acontecido, eu estava tão alegre, tão feliz, e eu falei, nossa, por que aquele pastor fez? Qual foi a oração daquele pastor? Ou reza, né? Eu não sabia o que dizer direito. Reza, oração, o que ele fez? Porque eu estou tão feliz, né? É uma felicidade que eu Foi choro. instantâneo isso. É Sim. como se arrancasse Sim. uma pedra do seu Ao coração. ponto de eu citar versículos bíblicos que eu nunca havia pegado numa Bíblia, personagens bíblicos. E meu esposo dizia assim, não, você leu a Bíblia em algum lugar, em algum momento. Eu disse, não, eu nunca li a Bíblia, eu nunca peguei na Bíblia, eu nunca havia pegado em nada. Né? Embora minha mãe era católica, mas eu nunca havia, pela dureza, nenhum, né? pela dureza do meu coração, eu criei uma fortaleza, onde eu disse para eu mesmo era meu Deus, então não necessitava em ler, né? Em querer saber, porque para mim não existia. E naquela noite Jesus falou comigo, eis que eu estou à porta e bato, isso se cumpriu. Ah, que lindo. Eu escutei o bater da porta e de dentro eu falei, pode entrar. E quem entrou, entrou muito lindo. Glória a Deus. Entrou numa nuvem de glória. E a sua voz era lindíssima. E o que ele disse para mim foi isso. Elizabeth, até hoje você não conhece a essência do amor, mas eu sou o amor. E vou te provar que tu és para mim um vaso escolhido. E o quanto eu te amo. Que linda. Daí veio a convicção plena. Existe um Deus. A diferença do meu esposo para mim foi muito grande, porque eu tentei mostrar para os meus amigos. Cara, existe um Deus, cara. Aqueles que você falava que não existia, que andava com Aquele ele. que eu dizia, olha, não existe, cara, isso aí é fábula, que vocês ficavam... Cara, ele existe, ele é lindo, ele é belo. Mas é claro, né? Ninguém acreditou. Obviamente, né? Acreditar como? E aí, eu acho que no dia seguinte contei para a mamãe, né? Mamãe, agora eu sou evangélica. Ela disse, ah, filha, precisa também radicalizar, né? E eu falei para ela, mãe, quem me chamou gostosa. Depois de 4 meses, veio uma prova muito dura. 4 meses e meio, sim. na verdade. Minha mãe
sendo uma mulher tão sábia, mas eu agradeço a Deus por esta prova. Ela então me perguntou: filha, você a partir de hoje vai decidir ou a minha casa ou o teu Deus. E eu decidi. Se Deus tem os seus caminhos na tormenta, eu sou prova dele. Eu decidi escolher meu Deus. E aí eu saí da casa da minha mãe. Ela não aceitava você ser evangélica? Não. Também tinha traumas, né? Sim. E não aceitava. E eu saí da casa da minha mãe, achando que eu poderia fazer tudo sozinha, né? Eu tenho capacidade, eu tenho instrução, eu tenho estudo, eu tenho eu. Mas Deus lá do céu, ele disse: Elizabeth, o meu amor não é assim. Eu vou te mostrar como é que eu faço. Eu vou reconstruir você do nada. E aí o meu esposo saiu também da casa da mãe dele e fomos morar na Vila dos Criadores. É uma comunidade muito simples. Lá é a última comunidade já de Santos, sentido Cubatão. Não é Vila dos Pescadores. Dos Criadores. É Criadores, Pescadores ao lado. Atravessando a ponte do Jardim Casqueiro, então Pescadores ao lado. E Criadores é uma comunidade bem simplesinha. Na época muito sofrida, não tinha água, não tinha luz. E lá que você foi morar? Lá não tínhamos terreno, não tínhamos fogão, não tínhamos nada. Nada. Mas lá dentro, pastora, eu vi as mãos de Deus. Lá dentro. E esse processo durou aí 8 anos e meio. Eu tinha um sonho e uma promessa. Mas firme com Jesus, não deixou Firme, também, né? Firme. Aí agora o trajeto era 47 minutos da comunidade para a comunidade mais próxima e da igreja mais próxima, porque não tinham as nossas assembleias lá ainda, né? Entendi. 47 minutos de caminhada. E lá dentro da Vila dos Criadores eu tive mais 3 filhos. E sou mãe de 5. Olha isso. Mais 3 filhos. Desempregada. E eu tenho experiências ali dentro, que se eu for contar, meu Deus. E ali Deus foi trabalhando na tua vida. Sim. Ali Deus foi trabalhando. Ali Deus foi mostrando o que é evangelho. Ali Deus foi mostrando o que é vida cristã, o que é conduta, o que é ser uma profetisa na casa do Senhor. Anos depois, abriu as Assembleias de Deus ali na comunidade. Foi a primeira igreja, na verdade, né? E eu tive a honra e o privilégio de ser amada, abraçada pela pastora Lourdinha, que é aqui da sede, a pastora Maria José, né? A irmã Clemildes. Nossa, foi tantas as irmãzinhas que me abraçaram ali. E você não tinha isso, né? Não tinha. Aí vim entender o que é a família, né? Qual é a base da família, o que é a família. Meu marido, graças a Deus, um bom marido, protetor, lutando para prover. E assim, um consolava o outro. O dia que não tinha, ficávamos nervosos, eu tentava apaziguar. O dia que eu ficava nervosa, ele tentava apaziguar. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa e, sabe, você fica aquela fé monstruosa no meio do caminho, aquela fé tamanho GG, extra GG. E vinha assim no meu coração, algo vai acontecer. E eu vinha mas tão assim, determinada. Eu estava grávida do meu filho Jameson, que hoje o Jameson tem 30 anos, né? Então eu vinha com aquela fé, aquela coisa. E quando eu cheguei em casa, ele disse assim para mim, um barraquinho de madeira, né, as palafitas, não dava para ver nada. Nossa. Ele disse assim para mim, dá um glória a Deus. Nossa, eu dei um glória a Deus tão alto, porque eu tinha problema também com glória a Deus. Lembrando que não foi assim tão fácil, né? Nós estamos resumindo tudo, mas não foi assim tão fácil. Não foi fácil dar glória a Deus, não foi fácil dar aleluia, não foi fácil ficar apaixonada por Jesus. Não foi tão fácil, foi... Teve todo um processo, Todo né? o processo, dia após dia. E quando eu dei aquele glória a Deus tão gostoso, ele falou para mim, o gás acabou. Nossa, você mandou dar glória a Deus porque o gás acabou.
Mas naquela noite o Senhor falou comigo. Existem anjos. E eu sou prova disso. Eu não sou muito de estar falando, mas como é testemunho, transformação de vida. E a única coisa que eu quero me gloriar está em Gálatas 5, verso 14. Eu quero me gloriar na cruz de Cristo Jesus. Sim. E quero contar esse testemunho para a edificação de você, mãe, você, pai, você, filho, você, jovem. Você vai vencer. Não importa o obstáculo, não importa a adversidade, não importa a luta. Não importa. Cristo é poderoso. Como eu disse aqui antes, não há buraco tão fundo, lugar tão fundo que as mãos do Senhor não alcancem. É verdade. Né? E ali, naquela noite, aquele anjo do Senhor apareceu para mim e me mostrou a carteira dele registrada. Até centavos. O valor, O tudo valor ali. todinho. E eu falei para ele, filho, corre que é a Coca-Cola. A Coca-Cola, porque estava lá o carimbo. Coca-Cola, estava lá. Sério? Pedreiro, Que estava lindo. lá. A função, o cargo, o valor. E eu disse, corre. Ele virou para mim e disse, meu Deus, você está Delirando, tão né? ansiosa por o emprego, né? Tão ansiosa, porque a gente quer sair, né? Ninguém vai ficar acomodado no meio de uma lógico, batalha, né? sim, sim. Você está tão ansiosa que você está até delirando, coitada. E eu vou nada. E eu lembro que passou, acho que aí uma semana, aí como diz o ditado do mundo, já que Maomé não vai até a montanha A montanha vem até Maomé. até Maomé. Um colega das antigas, que era encarregado na Coca-Cola, nos encontrou, bateu lá naquele barraquinho de madeirinha, lá na Vila dos Criadores, lembrando que a Coca-Cola é ali próxima, né? E disse, olha, a senhora é a esposa do David? Eu disse, sim. David está empregado? Eu falei, não. É que eu sou encarregado da Coca-Cola e estou precisando de um funcionário para esse cargo. Nossa! Meu Deus. Eu dizia para ele, eu não te disse, Deus é fiel, eu não te falei. Coisa linda. Foram 8 anos e meio, pastora, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Em tudo a mão do Senhor foi conosco. Você também disse que esses 8 anos e meio que vocês, né, moraram nessa palafita e uma vida aí, né, com alguns uns recursos bem estreitos, né, bem limitados. Você disse também que foi um tratar de Deus na vida de vocês, né? É interessante a gente também falar isso. Foi porque se não fosse este caminho, não sairia tanto eu da vida de Elizabeth, né? Entendi. O eu do orgulho. Lembra que eu falei? Sim. Eu saí da casa da minha mãe dizendo, eu tenho, eu posso, eu me vou viro. fazer, eu me viro. Esses eu, todos eles foram caindo por terra até eu entender que eu dependia unicamente de Deus. Então esse eu não era mais sozinho. Esse eu agora era caminhado com a Trindade Santa. Glória a Deus. O Deus Trino. Né? Então teve na todo um dependência, processo. no cuidado, no carinho, no amor. Por mais que foi doloroso, não foi fácil. Tem momentos na minha vida que eu conto testemunhas, que eu dou risada, o povo ri, o povo se diverte, mas naquele momento doeu e muito, né? Naquele momento foi muito, muito, muito. De vez em quando até conto de maneira cômica, para dizer aos irmãos, vocês podem vencer. Vocês vão vencer. Tudo que vocês precisam é confiar nele. É verdade. Ele criou o tempo e as estações, tudo isso com determinação. É verdade. De começo, meio e fim. Sim. Nada dura para sempre. É verdade. Essa dor não é para sempre, esse sofrimento não é para sempre. Deus não tem prazer te humilhar, mas Ele tem prazer que você entenda que você é dependente dEle. É verdade. E eu sou grata a Deus por ter enviado seu Filho Jesus Cristo, por ter me amado primeiro de modo incondicional. Essa minha gratidão, acho que é por causa disso que eu chego hoje na igreja e eu dou aquele glória bem gostoso, glória. Porque né? o negócio tá dentro, né? Foi marcado, né? É aquela coisa gostosa, às vezes eu estou no meio da rua e eu me emociono porque eu choro, eu lembro das coisas que o Senhor fez e está fazendo e lembro da grandeza. Esse momento aqui agora é prova disso. Aonde eu poderia imaginar
naqueles anos tão difíceis, tão árduos, tão sofridos, onde eu poderia imaginar que um dia eu estaria aqui no Templo Sede, a convite dos meus pastores, a convite da pastora, dando esse testemunho. Deus é bom. Quando a gente olhar e entender que tudo é possível ao que crê, e como disse o nosso apóstolo, a alegria do Senhor é a nossa força, e que Deus está no controle, no comando de tudo, tudo vai dar certo. É verdade, é desse jeito que funciona. É uma coisa muito linda mesmo ver o agir de Deus e da maneira de como Ele trabalhou na tua vida, pastora, né? É interessante também falar, como você mesmo disse, é que aqui não dá para contar, por conta do tempo que a gente tem, os detalhes dessa transformação, a partir do momento que ela aceitou Jesus, creu no Senhor, mas uma parte desse processo está exatamente nesses 8 anos e meio que você falou, né? Que foi realmente uma limpeza, né? Sim. Tirar toda aquela Elizabeth que agora crendo em Deus, sim, mas ainda com aquele tiquinho de eu dentro, né? Eu posso, eu consigo, eu chego. Ela precisou entender quem era Deus, na verdade, sim, né? Não só acreditar em Deus, mas entender quem é Deus. Uma coisa é você saber que Deus existe. Outra coisa é você andar com Deus, né? É você viver com Deus. É você ver Deus provendo, Deus cuidando, Deus ali pertinho. E Deus deu esse privilégio para ela, um privilégio. Né? Acho que lá, de repente, nesse tempo, obviamente, você deve ter achado tudo muito difícil, muito duro. Muito difícil. Mas quando o tempo passa e você olha para trás, a gente vê o quanto Deus te amou. Né? Você, o seu marido, os seus filhos, de poder dar essa oportunidade, de ter eles servindo vocês mesmos, né? Em cada detalhe, em roupa, em comida, em vida, em saúde e, acima de tudo, sustentando a fé de vocês, que é o mais extraordinário, mesmo em tempos tão difíceis, né? Como a pastora Elizabeth falou, Deus é o Deus do impossível, é aquele que pode todas as coisas, você só precisa confiar, colocar a sua fé nele. Deus existe sim. E ele não é só, a gente só ouve falar, não. Ele caminha com a gente, está com a gente, nós podemos senti-lo. Enfim, toda a nossa alegria, a nossa motivação, a nossa fé está nele. É nele que cremos, nele confiamos e temos total convicção que passaremos toda uma eternidade pertinho dele, porque só Jesus pode dar vida eterna. Então, crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa, ok? E não esqueça, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Guarde esse versículo bíblico no seu coração, creia em Deus e tenha uma vida de vitória, porque Ele pode todas as coisas na sua vida. E eu fico por aqui, mas na semana que vem a gente volta. Tem mais vidas transformadas para você, mostrando através de uma vida que foi transformada o poder de Deus para salvar e libertar toda e qualquer pessoa. Deus te abençoe, meus queridos, e até a próxima, se Deus quiser.